Existe uma verdade eterna que muitos ignoram. Deus é a única fonte de toda riqueza, abundância, paz e segurança. O mundo pode falhar, as economias podem desabar, as oportunidades podem parecer distantes, mas Deus permanece firme, imutável, infinito e sempre disponível. Se você busca prosperar, precisa entender uma coisa: não é o seu emprego que te sustenta, não é o governo, o mercado, nem mesmo a sua própria força. É Deus em você, o Eu Sou, que provê tudo. Quando você diz "eu não tenho dinheiro", você está negando a presença de Deus operando como provisão em sua vida. E isso não é apenas uma negação emocional, é espiritual. É como se você estivesse dizendo que Deus é limitado, e isso é impossível. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Dentro de você existe a centelha divina, a mesma que criou os céus, a terra e tudo o que há. Quando você afirma com convicção "eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante", você está ativando essa centelha. Você está se alinhando com o poder de Deus para manifestar aquilo que deseja. Tudo começa na mente. O reino de Deus está dentro de você, e é de dentro que nasce a verdadeira mudança. Nada externo pode te dar o que Deus já plantou em seu interior. A sua fé é a semente, a imaginação é a terra fértil, e a sua palavra é a água que nutre esse milagre invisível até se tornar realidade. E aqui vai um segredo poderoso. Você não precisa implorar a Deus por dinheiro. Deus já te deu tudo. O que você precisa é despertar para isso. A chave é lembrar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não é apenas um versículo bonito. É uma realidade espiritual. Quem tem Deus não carece de coisa alguma. Então, se hoje você sente que está em falta de dinheiro, de direção, de paz, não corra para o mundo, corra para dentro. Deus está lá. A fonte da sua prosperidade vive aí, no silêncio da sua alma. Se você compreende isso, você já começou a mudar a sua vida. Se você quer mudar a sua vida financeira, precisa parar de conversar com Deus usando a linguagem errada. Deus não responde ao desespero, à angústia ou à falta. Deus responde à fé, à convicção e à certeza inabalável de que aquilo que você pediu já te pertence. O erro de muitos é orar de forma mendigante. "Senhor, por favor, me ajuda, estou desesperado." E embora isso pareça sincero, é uma oração baseada no medo, não na fé. E a linguagem do medo bloqueia a manifestação. Ela contradiz a presença de Deus em você. A Bíblia diz: "Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Mas entenda, não é a fé que grita que move montanhas. É a fé que crê em silêncio, com paz e confiança. Você pode até dizer as palavras certas, mas se estiver com o coração cheio de dúvida, não haverá manifestação. Porque Deus não é enganado por palavras. Ele responde à vibração do seu espírito. A fé verdadeira não pede, a fé agradece, a fé já viu, já sentiu, já se emocionou com o que ainda não aconteceu. Ela celebra antes da manifestação. Por isso, quando você imagina com fé, você está criando realidades nos bastidores do invisível. Você está acessando o campo onde Deus opera, que não é o tempo cronológico, mas o tempo do Espírito, onde tudo já está pronto. Você precisa assumir sua identidade divina. O maior bloqueio entre você e a prosperidade é continuar se vendo como pequeno, separado de Deus, impotente, carente. Quando você pensa assim, está idolatrando a escassez e rejeitando o poder de Deus dentro de você. Lembre-se, a verdadeira fé não é cega. Ela enxerga com os olhos da alma. Ela vê o invisível, acredita no impossível e se recusa a aceitar a aparência das coisas. Isso é espiritualidade prática. Isso é viver com Deus. Por isso, a partir de hoje, não diga mais "eu não posso", "eu não tenho", "eu não consigo". Substitua por afirmações de fé.
O Deus que habita em mim já preparou o caminho. A riqueza flui até mim, a provisão divina nunca falha. Deus é meu supridor e eu vivo em abundância. Essas frases não são apenas positivas. Elas são códigos espirituais que reprogramam sua mente e abrem portais invisíveis para o milagre se manifestar. Você foi criado para viver em plenitude. A miséria não te pertence, a pobreza não vem de Deus, o medo não é seu guia. O Espírito que vive em você é o mesmo que criou o ouro, a prata, os frutos da terra e tudo o que é belo e próspero neste mundo. E esse Espírito está agora esperando você se alinhar com ele para que possa agir livremente. A sua vida muda quando você muda o que acredita sobre Deus, sobre você e sobre o dinheiro. Toda manifestação externa nasce de uma crença interna. E a raiz da sua vida financeira está na imagem que você construiu, consciente ou inconscientemente, de Deus. Se dentro de você, Deus é um juiz severo, um senhor distante, um ser que pune, castiga ou que só ajuda quem sofre, você viverá preso em um ciclo de escassez, dor e autossabotagem. Porque você crê, ainda que de forma oculta, que riqueza e espiritualidade não podem coexistir. E isso é uma mentira. A Bíblia não glorifica a pobreza, glorifica a dependência em Deus. E Deus nunca foi pobre. Ele é o dono do ouro e da prata, o Criador de todas as fontes. Ele multiplicou pães e peixes, fez surgir moedas de dentro da boca de um peixe, abriu o Mar Vermelho, ressuscitou mortos e transformou água em vinho. Isso não é limitação. Isso é abundância sobrenatural. Mas se dentro de você existe um sentimento de indignidade, se você acredita que não merece prosperar, que espiritualidade é sacrifício e renúncia extrema, então você se afastará, mesmo sem perceber, das oportunidades, dos ganhos, das ideias e dos caminhos que Deus quer colocar diante de você. O que bloqueia a riqueza não está fora, está na sua mente, mais ainda, está na sua alma. É uma programação profunda que associa dinheiro ao pecado, ao egoísmo, à culpa ou à corrupção. E enquanto essa raiz estiver ativa, sua vida financeira será um campo de batalha. O dinheiro é neutro. Ele apenas amplifica quem você já é. Se você é uma pessoa boa, generosa e conectada a Deus, será ainda mais com dinheiro. E se for desconectado, o dinheiro apenas revelará o que já estava oculto. Você precisa se libertar da teologia do sofrimento. Jesus não morreu para que você vivesse com medo do sucesso. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Isso está na Bíblia. João 10:10. Mas entenda, abundância não é só dinheiro. É uma mente livre, um coração leve, uma vida com propósito. O dinheiro é uma consequência, não o fim. Mas quando você elimina a culpa e a vergonha ligadas à prosperidade, o dinheiro finalmente pode entrar. Comece a visualizar Deus como seu provedor amoroso. Alguém que deseja te ver bem, te ver em paz, vivendo com segurança e transbordando em todas as áreas. Aproxime-se de Deus com essa consciência. Ore com confiança, não com medo. Declare com fé, não com dúvida. E, acima de tudo, imagine com clareza, porque a sua imaginação é a ponte entre você e o invisível. É ali que Deus age. No campo onde você crê, sente, vê e vive por antecipação aquilo que ainda não se manifestou. Quanto mais você se alinha com a imagem correta de Deus, mais você se alinha com o seu destino, porque a verdadeira fé não espera o milagre. Ela se torna o milagre. Toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. E é exatamente aí que muitas pessoas erram. Elas querem mudar de vida, mudando o mundo externo. Mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamento, mas continuam carregando a mesma identidade pobre, medrosa e limitada de antes. Não importa onde você esteja.
Se a sua mente ainda acredita em escassez, se o seu coração ainda está dominado pelo medo, pela culpa ou pelo vitimismo, você será perseguido pelos mesmos resultados, porque você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que é. E isso não é papo motivacional, isso é lei espiritual. A Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, você é o que acredita ser. A sua identidade determina a sua realidade. Você pode repetir 1000 afirmações, colar versículos na parede, assistir todos os vídeos sobre prosperidade, mas se, lá no fundo, ainda acredita que não é digno, que é difícil, que não tem o suficiente, então é isso que você vai continuar experimentando. A boa notícia é: você pode mudar. E Deus te deu uma ferramenta poderosa para isso, a imaginação guiada pela fé. Você precisa começar a se ver como Deus te vê: herdeiro, filho, escolhido, próspero, abundante, livre. Isso não é orgulho, isso é assumir a verdade do reino. Quando você vê a si mesmo como alguém próspero, abençoado e em paz, você ativa uma frequência espiritual que muda tudo. E não é mágica, é princípio. É como a semente, ela cresce quando o ambiente está certo. O seu novo eu, a sua versão abundante, precisa de um ambiente fértil dentro da sua alma, com fé, com gratidão, com certeza de que Deus é por você e não contra você. E sabe o que mais? Quando você começa a pensar, sentir e agir como alguém rico, em espírito, mente e atitude, as portas começam a se abrir. Pessoas certas chegam, oportunidades aparecem, Deus move o invisível em seu favor. Mas Ele só age quando você crê. A sua fé não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser viva, precisa ser sentida, encarnada, assumida como verdade agora, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Porque a fé é isso, crer no que não se vê para ver o que se crê. E quando você se alinha com a verdade de que Deus deseja te ver prosperando, crescendo e transbordando, não há inferno, crise ou passado que possa te impedir. Porque quando você muda por dentro, Deus muda tudo ao seu redor. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Você não é mais o mesmo. Uma nova semente foi plantada, e essa semente é a certeza de que você não está aqui por acaso. Você foi chamado para viver uma vida de abundância, não apenas financeira, mas espiritual, emocional, completa. E tudo começa com uma decisão: crer. Crer que você é um com Deus. Crer que o universo não está contra você, mas trabalhando em seu favor. Crer que a sua nova realidade começa dentro e que nada nem ninguém pode te impedir quando você anda pela fé e não pela vista. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. E o que é esse tudo? É tudo. Prosperidade, cura, liberdade, paz, alegria, crescimento, oportunidades. Se você crer, você verá. Porque Deus age na fé. Ele não responde ao medo, ele não se move pela dúvida. Ele se move pela convicção espiritual de quem decidiu confiar mesmo sem ver. Talvez você já tenha tentado de tudo. Talvez esteja cansado, frustrado, sentindo que nada dá certo. Mas ouça com atenção. Você não está sozinho. Deus te trouxe até este vídeo por um motivo. Nada é por acaso. E se a palavra tocou o seu coração, então ela já começou a transformar sua mente. Agora é sua vez de agir, não no mundo externo, mas dentro de você. Feche os olhos por um instante e diga com fé: eu sou próspero, porque Deus é meu provedor. A abundância flui para mim. Eu tenho uma mente milionária. Sim, declare isso agora, porque a vida e a morte estão no poder da língua, e aquilo que você repete com fé se manifesta. E se você chegou até o final deste vídeo, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Declare isso publicamente, ative sua fé,
Registre essa decisão diante do universo, porque quando você escreve, você afirma, e quando você afirma, você manifesta. E se essa mensagem falou com você, não saia daqui sem se inscrever no canal. Isso não é só sobre números, é sobre formar uma comunidade de pessoas despertas, conscientes, que decidiram viver a realidade divina e abundante que Deus já preparou. Então clique em inscrever-se agora, ative o sininho e caminhe com a gente nessa jornada de fé, prosperidade e despertar espiritual. Porque aqui, a gente não fala de riqueza apenas como matéria, a gente fala de uma vida próspera na essência, e o seu tempo é agora.